Desculpa, pessoal, tô com alguns problemas de feedback aqui, que acho que não tem ninguém assistindo ainda. Ótimo, vamos aproveitar. Sejam bem-vindos, implantodontistas Flapless, onde você está no Flapless Now, onde você vê toda a parte de casos clínicos, de conceitos, tudo que é necessário para que você se torne o implantodontista capaz de fazer implantes dentais sem nenhuma incisão, nem mesmo quando você tiver perda de toda vestibular, de toda lingual, tendo um resultado perfeito, sem nenhuma incisão, nem mesmo em áreas doadoras. Eu sou Gustavo Cruz e eu vou conduzir vocês nesse, né, essa aula aqui, que foi a base para que eu pudesse desenvolver essa técnica com os implantes flapless. Então, por que isso é importante? Bom, o flapless ele foi desenvolvido, ele não surgiu do dia para a noite, né? Então, eu vi lá o flapless a primeira vez, se eu não me engano, foi no congresso em São Paulo, lá no Hyatt, aqui no Hotel Hyatt, em 2009. E lá eu vi, passaram lá no telão um vídeo, saiu no jornal e tudo mais, da execução de um implante feito sem nenhum corte. E aquilo já me encantou naquela época, eu achei uma coisa legal. Só que quando eu voltei para a minha clínica, na prática, o que acontecia? Bom, primeiro que eu ainda não tinha confiança. Os implantes, principalmente com carga imediata, os mesmos implantes flapless, nem mesmo não era uma realidade para a maioria dos dentistas. A gente ainda não tinha tanta confiança, ainda mais que eu trabalhava com um desenho diferente de implante, então eu não tinha confiança para fazer carga imediata assim, principalmente que eu usava muito na época. Ainda uso, mas hoje em dia eu não uso exclusivo, mas eu usava um implante que ele é justa ósseo, né? O implante da Biomac, o Maxform, antigamente era conhecido como Bioform, e como é um implante que a gente chama de press fit, que ele é colocado pressionado no osso, a gente não tem essa medida de torque, né? E a forma dele não permite a gente girar para poder dar o torque. E que é uma vantagem em várias situações, mas é uma desvantagem em outras. E aí que aconteceu? Então houveram vários obstáculos, né? A instalação eu não tinha como medir, eu não sabia se a carga imediata seria segura. E o que acontecia também é que os casos flapless que eu fui vendo cada vez mais ano após ano nos congressos, eles eram feitos em regiões de osso perfeito. Então, e o que eu via na minha clínica? Eu extraí um dente. Quando um dente tinha indicação de exodontia, acontecia que quase sempre havia uma infecção, havia uma perda óssea que impossibilitava eu fazer a instalação do implante naquela região e não fazer uma separação dos tecidos. Porque como já não havia vestibular, simplesmente encher aquela região, encher o alvéolo de enxerto, de biomaterial, provavelmente iria acabar, não iria impedir a invaginação do tecido conjuntivo para dentro do alvéolo, porque o periósteo, quando havia o rompimento da vestibular, o periósteo, para começar, nunca estava íntegro. E quando o periósteo, e mesmo que estivesse íntegro, eu não conseguia fazer um volume a mais, de forma que quando havia a remodelação, o esperado era que eu
eu perdesse aquele abaulado. Então, aí entra a necessidade de tecido conjuntivo e tudo. Então, a aplicação de uma situação 100% flapless, né, sem necessidade nem mesmo de conjuntivo, não existia. E isso era um sonho que eu tinha, eu achava assim que é realmente uma revolução você poder oferecer para o paciente uma possibilidade de não fazer uma cirurgia de implante sem ser uma cirurgia, fazer algo que poupe ele completamente do medo de uma cirurgia, do que poupe ele do pós-operatório, que mantenha os tecidos, né, na posição. Hoje em dia a gente sabe que é muito mais fácil você manter um tecido na posição já que ele está, do que ou evoluir um pouquinho a partir de algo que já está estabelecido, melhorar, descer um pouquinho a margem gengival, mais para incisal, ou mesmo o inverso, né? Aumentar, mas é mais fácil a partir de algo que já está estabelecido, manter a papila. A gente consegue fazer um implante, deixar fechadinho, deixar deixar o implante ossetegrando, depois fazer um provisório que consiga reabrir, fazer uma incisão tal que consiga papila, tudo. Consegue. Hoje a gente tem ótimos resultados com isso. Mas é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais confortável para o paciente a gente fazer tudo junto. E nessa época eu já dava, né, aulas sobre... Eu já tinha um histórico de muito sucesso em regeneração óssea, em construção óssea. Eu, mesmo recém-formado, por causa, provavelmente muito por causa de orientação do meu pai foi um dos pioneiros também na regeneração tecidual guiada, na regeneração óssea guiada. Ele, inclusive, tem um dos primeiros livros sobre o assunto, é um livro bem completo, muito bem fundamentado, que chama... Eu vou colocar um livro aqui na aula para vocês verem. E então eu já acompanhava toda essa ciência por trás da regeneração óssea desde antes mesmo de entrar na faculdade. Eu já frequentava congressos, já assisti muita aula antes mesmo de estar na faculdade. Na verdade, desde criança, várias vezes já me sentei em aulas para assistir em congresso, principalmente em Caxambu, que era um congresso menor, que havia todo ano, e tinha muita gente, né, de alto renome na época, e eu estava presente entre eles, e quando criança ficava brincando, mas de vez em quando assistia uma coisinha ou outra. E aí eu já vinha, por causa desse histórico de sucesso na formação óssea, eu já vinha também dando aulas e apresentando os resultados que eu tinha, apresentando os casos clínicos, apresentando as fundamentações por trás desse sucesso que eu tinha. E isso foi me evoluindo na percepção dos conceitos mais básicos, e fui conseguindo casos cada vez mais difíceis, reconstruções verticais e mandíbula grandes, apenas com o osso particulado, sem nenhuma necessidade, inclusive sem nenhuma necessidade de bloco, sem nenhuma necessidade de parafusos tendo, ou mesmo de taxinhas para fixar aquela membrana. E a gente já tinha bastante sucesso. E depois comecei a fazer os implantes com carga imediata e tudo, pelo menos com provisionalização imediata. Comecei a sentir a necessidade de aprender um pouco mais sobre prótese, e aprendi, e aqueles conceitos associados da prótese, da implantodontia, que eu já tinha também, e da regeneração óssea,
foi aí que eles se cruzaram e eu consegui desenvolver essa técnica, né, que é muito boa assim para o paciente. O paciente fica muito feliz de sair de lá com um resultado imediato, excelente, sem dor, sem ter que ficar fazendo repouso pós-operatório, sem nada. E para a gente é muito bom também, porque esse paciente que não tem dor pós-operatória, não tem que fazer repouso, ele, ele é uma paz, né, na clínica, ele não, não reclama, ele é muito grato. E, então são apenas vantagens e além disso, lógico, o paciente, além desse conforto de não ficar às vezes recebendo, tendo que ficar olhando o celular, vendo que chegou a mensagem, se o paciente está bem, a gente manda mensagem, ele sempre, mesmo assim eu mando mensagem, ele sempre está bem, está passando bem, está feliz. Então, isso são grandes vantagens e, lógico, que ele está disposto a pagar mais por isso, porque isso agrega muito valor, tanto a qualidade de resultado, quanto não há interferência na vida dele, ele segue a vida normalmente. Então, se você, a pessoa, ela não deixa de viver durante aquela semana, ela não deixa de trabalhar, não deixa de fazer nada. Então, isso é uma grande vantagem. Então, da união dessas três áreas, a gente tem o IFPS, né, o implante com flapless shield, que é a regeneração junto com o implante, sem nenhuma incisão. E a parte de construção óssea, eu vou apresentar para vocês hoje. A gente vai ver os casos que a gente vai ver hoje aqui são casos abertos. E é importante que você veja os casos abertos, que veja os casos como são realizados na técnica aberta, porque é isso que vai te dar a visualização. É até um pouco complicado para quem não tem essa fundamentação assistir uma cirurgia flapless, porque é igual assistir uma cirurgia periodontal fechada. Se você puder, às vezes, mostrar para um aluno uma raspagem periodontal subgengival aberta, ele vai aprender muito mais, vai aprender onde que o tártaro acumula, como que você posiciona o ultrassom, várias coisas ele vai aprender mais na cirurgia, vendo a cirurgia aberta. E a mesma, porque na cirurgia fechada ele só vê um instrumento entrando ali na bolsa, no sulco. Ele não sabe, ele olha, mas ele não sente o tato na mão do cirurgião que está executando aquilo. Então, essa é a mesma coisa. Eu fui evoluindo nessa cirurgia aberta, e aí, quando eu fui passo a passo evoluindo os conceitos de prótese, evoluindo os conceitos de construção óssea, e quando eu vi, eu já estava fazendo totalmente. Um dia eu incisei, e aí, quando eu ia descolar o tecido, eu vi que eu não precisava descolar, que não havia nenhuma necessidade. Bastava aquela última adaptação na técnica que eu já estava fazendo o IFPS. Então, se você ainda não executa o IFPS, se você já executa ou às vezes precisa clarear um pouco mais os conceitos, se você quer executar o IFPS, essa daqui, a base, a que eu vou te dar hoje, é o ouro, porque às vezes são coisas que você já faz, às vezes, e o tempo que eu me dediquei a isso, eu vou te dizer que eu já sabia muita coisa aqui há muitos anos, mas muitas coisas eu demorei alguns anos para, além de saber, ter realmente a consciência, a clareza, com a simplicidade que eu vou passar para vocês aqui hoje. Então vamos lá.
sem mais delongas, então é isso. Isso é importante para você que é implantodontista. Aliás, não só se você quer ser flapless, né? Se você quer continuar fazendo a sua cirurgia aberta do mesmo jeito como sempre fez, você eventualmente você precisa reconstruir um osso, fazer uma formação óssea e isso a forma que eu vou apresentar aqui hoje vai te dar clareza e vai te dar mais segurança na hora de executar, de saber o que pode fazer, o que não pode fazer, vai dar mais e às vezes facilitar também, vai fazer a mesma coisa de uma forma muito mais simples. Eu vejo grandes profissionais, essa semana mesmo eu vi um profissional que eu admiro bastante o trabalho dele, não quero citar nomes, mas eu vi no Instagram lá um vídeo de uma cirurgia dele, acho que ele trabalha muito bem, mas estava lá resolvendo com uma técnica de difícil execução, né? Principalmente pro aluno, a técnica de Cure, não sei se vocês conhecem a técnica de Cure, ele removeu duas, era aqui na região do 22 ou do 11, não lembro exatamente, que houve aquela perda, né, que murcha, perdeu o vestibular, perdeu a lingual, e ele tirou duas lâminas aqui da região de ramo e botou uma lâmina pela vestibular, outra lâmina pela lingual e fazendo, né, a proteção e preenchendo no meio com o osso particulado. É uma técnica que a gente já viu várias pessoas apresentarem um excelente resultado com essa técnica. O resultado é muito bom. E eu diria que o problema dessa técnica em relação ao IFPS é que ela exige, que ela é aberta, inclusive em duas regiões, né? A gente tem que abrir na região que vai do 21 e abrir lá no ramo. Para o paciente, isso é um desconforto. É uma técnica que exige um bom cirurgião. Eu já vi, inclusive, um excelente cirurgião ao vivo, um cara que eu sei que opera muito bem, que trabalha muito bem, ao fazer essa técnica fraturar uma das lâminas. E aí ter que pegar uma outra lâmina, tem que dar um jeito. E isso na mão de uma pessoa extremamente experiente, extremamente competente. Se você pega uma pessoa com um pouco menos de experiência, podia ser que aquilo ali fosse para por água abaixo, talvez tivesse que abrir do outro lado, ou usar uma lâmina pronta, ou seja, é uma dificuldade grande, não é uma técnica fácil de executar. O pós-operatório é muito mais mórbida, é um pós-operatório muito mais desconfortável do que o IFPS. Então, dá certo, dá resultado, só que todas as duas dão. Bom, e aí a gente vamos entrar na aula, porque senão a gente fica aqui preso em conceitos, em histórias, sendo que a gente tem muita coisa para ver hoje. Bom, esse, como vários outros casos que eu vou mostrar para vocês aqui, ele sempre tem alguma coisinha que eu faria diferente, né? Esse é um deles, mas eu tive, independente ou não, eu tive resultado, tive sucesso. Hoje eu melhoraria, mas vamos ver o que aconteceu. Esse caso aqui, eu nunca evito falar nomes de pacientes, mas vou contar a história sem o nome para vocês. Esse rapaz aí, ele é irmão de uma colega nossa e ele teve uma fratura na raiz distal do 36 e acabou postergando um pouquinho, viu na tomografia que já tinha uma perda óssea bem grande,
então gerou uma falta de segurança quanto a qual profissional procurar, então procurou vários profissionais e acabou que ele junto com, principalmente por indicação da irmã dele, veio até a mim para poder dar essa solução aí para o caso dele. Ele tinha um agravante, que ele estava de mudança para fora do país, sem nenhuma expectativa de voltar, pelo menos num período próximo de pelo menos 2 ou 3 anos, e eu tinha expectativa de formar esse osso aí, de resolver esse problema dele. A imagem não ficou 100%, mas se eu mostrar para vocês aqui, eu acredito que vocês vão conseguir ver. Talvez você precise aumentar um pouquinho o brilho de tela aí do seu celular, do seu computador, mas dá uma olhada aqui que a gente tem uma perda óssea na lingual que vem até aqui. Isso daqui para cima é o retalho, não é lingual, não é o osso. E aí na vestibular a gente tem essa perda óssea, comprometendo inclusive o ápice do 37. Na época eu inclusive enviei esse paciente aqui para fazer um tratamento do canal do 37, por conta disso daqui. Como o dente estava vivo, o dentista, o endodontista achou melhor não fazer o tratamento desse canal, mas aconteceu que eu fiz o implante, fiz a regeneração desse osso aqui completamente, bom, dividi o 36 no meio. Isso é o que eu faria diferente hoje. Hoje eu extrairia o 36 completamente. Seria uma situação mais fácil, mais garantida, apesar de eu ter conseguido. Como era um dente bem largo, na época eu resolvi extrair uma raiz só. Mas hoje eu acho que seria mais sensato extrair o dente todo, botar um implante mais largo e tal, ainda que para isso eu tivesse que fechar um pouquinho as proximais dos dentes adjacentes. Mas aí o que aconteceu foi que eu consegui a osseointegração, consegui a formação óssea perfeita na mesial, mas na distal ela descia em um defeito completamente vertical, quase que até o ápice do dente. E aí a gente acabei tentando, chegou a pandemia e ele não pôde viajar, felizmente, e aí até dava para o resultado ficar daquele jeito, estava bom, mas não estava excelente. E aí chegou a pandemia, ele ficou mais tempo no Brasil, deu para a gente trabalhar em cima disso, e aí eu pedi novamente que retratasse o canal desse dente aqui. O canal foi tratado, e aí sim, aí a formação óssea, eu refiz essa formação óssea aqui, e ela aconteceu perfeitamente. Eu fiz uma prótese para ele, foi uma das minhas primeiras coroas que eu fiz no Serec, né, um trabalho in-house. Ele pediu que o trabalho fosse mais claro, bem mais claro do que o dos dentes adjacentes, porque ele já estava preparado para fazer um trabalho de estética dos dentes adjacentes e deixar o dente mais claro. Mas aí a gente conseguiu, aí, com esse trabalho, fazer a recuperação. A gente consegue, olha como que a gente tem a espessura do rebordo mantido. A anatomia não ficou a mais correta do ponto de vista estético, mas ficou, na oclusão, ficou totalmente funcional com os dentes superiores. E é isso, a gente vai estar sempre evoluindo. Vamos passar para frente. E aí, o que acontece? Vocês olham assim, um caso complexo. Qual que dá para fazer flapless? Não é o que a gente dá, mas não é o que eu vou passar para vocês
agora. Hoje a gente vai ver os conceitos e vocês entendendo esses conceitos aqui, vocês vão, quando a gente passar para as aulas de Flapless, né, do Flapless Shield, aí vocês vão lembrar desses casos aqui e vão ter uma consciência muito rápida da resolução disso tudo. E aí, como que isso foi feito? Foi feito da mesma forma que essa preservação alveolar com membrana. Então, essa paciente aqui é uma paciente de ortodontia minha, e uma classe 2 muito grande, e tinha o terceiro molar, e já estava com o primeiro molar bastante destruído, de forma que eu optei por extrair o primeiro molar, por extrair o 26, e assim eu fiz a regeneração dela. Então, como que é a regeneração? É um processo, né? Isso daí, você que já está cansado de fazer, né, regeneração de alvéolo fresco, não pega no WhatsApp agora não, olha com atenção aqui, porque isso aqui é a base para ver casos muito mais complexos. Mas tô partindo do básico, né, do basicão, que é o basicão que vai dar a sustentação do raciocínio para a gente. Vamos lá. Então, o 26 foi extraído, e aí você extraiu. Aqui um dente era um dente sadio, uma coisa rara, era um dente sadio. Mesmo assim, a gente entra com a coreta lá, limpa, vê se está tudo ok. Confere a integridade de todas as paredes. Se está tudo íntegro, a gente pega o sangue mais o biomaterial da própria região. Tá? Aqui, na hora que você extrair, vai sair sangue, pega sangue daqui mesmo. E aí a gente vai moldar a alumina, que é a membrana que eu utilizo para esse tipo de caso. Então, como que a gente faz? A gente coloca a alumina em cima do próprio rebordo, não precisa descolar o tecido. Esse é o máximo de descolamento que você precisa, não precisa mais que isso. Coloca a alumina em cima do rebordo, já mede. Então, mede quanto? Ideal, aqui está grande ainda tem que tirar um pedacinho, mas, espera, eu perdi o mouse, rapidinho. Ué, achei. A gente vai deixar o quê? Mais ou menos 1,5 mm, 2 mm, então vou cortar uma beirada aqui, cortar outra beirada aqui, 1,5 mm além do rebordo, o suficiente para a gente tampar totalmente e dar uma estabilidade. Então você vê que a gente não precisa expor o osso para isso, e aí a gente faz o quê? A gente, com outra membrana, o que normalmente seria necessário? Você pegar e afastar os dois retalhos bastante para entrar porque se você entrar com a membrana assim, o retalho não deixa. E às vezes é difícil você entrar e enfiar o retalho aqui e do outro lado sai. O que a gente faz com a alumina é que a gente usa um instrumento de espessura compatível com esse rebordo. Então a gente olha, o rebordo médio é mais ou menos dessa grossura, vamos pegar um instrumento com cabo que seja mais ou menos da mesma grossura, e a gente simplesmente coloca a membrana a alumina ali em cima e aperta ela. Quando ela aperta, a gente solta, ela mantém o formato, ela fica nesse formato de célula. A vantagem disso é que quando a gente vem colocar lá em cima do alvéolo, ele já entra encaixadinho. Então a gente não precisa ficar descolando o rebordo. Ele vai enfiar entre a gengiva ele já vai entrando aqui, ó, entre a gengiva e o osso, e encaixa aqui direitinho. E aí, antes da gente encaixar a alumina, a gente coloca o biomaterial com o sangue lá dentro e simplesmente 2 pontos de sutura. E aí, a membrana... mas a membrana vai ficar exposta. Graças a Deus, hoje em dia já não tem mais
Mas esse problema, né, as pessoas antigamente tinham um medo danado de deixar a membrana exposta. Isso é, graças a Deus, um conceito que já foi embora. O que eu vejo ainda muita gente, às vezes, tentando, apesar disso, desse conceito já ter sido, ainda tem muita gente que descola o retalho para trazer ele aqui, fechar um pouquinho mais, que gira retalho em raquete para poder fechar. Isso tudo, além de desnecessário, é desvantajoso. Por que isso? Porque o retalho, né, em raquete é um desconforto para o paciente desnecessário. Puxar o retalho aqui, além de desconfortável, você desloca a linha mucogingival. E se você deixar assim, você, na hora que tira essa membrana aqui, você vai ter toda essa zona aqui formando esse mesmo tecido que está aqui em volta, que é mucosa ceratinizada. Então você vai ter um ganho de faixa de mucosa ceratinizada muito interessante, muito melhor do que se você ficasse tendo muito mais trabalho e desconforto para o paciente. Agora, uma forma extremamente segura da gente manter essa alumina aí, sem ter o risco de infecção, né? Eu já tive, ainda mais, já tive casos antes e durante a pandemia eu tive novamente pessoas que, no caso da pandemia, foram pessoas que, por causa de medo de sair de casa, a pandemia do coronavírus começou de uma hora para outra, as pessoas ficaram com medo de sair de casa, estavam com membranas desse jeito, aqui com aluminas desse jeito, e ficaram e voltaram 2 anos depois. Então, tinha infecção? Não tinha. E para que não tenha infecção, mesmo depois de muito tempo, existe uma técnica que é deixar esse espaço aqui que vocês estão vendo. Esse espaço aqui é proposital. Na hora que a gente sutura aqui, com esse espaço disponível, essa gengiva ela cresce muito rápido em cima desse osso interproximal e ela sela os rebordos da alumina. Existe todo um tratamento para que e a adaptação necessária para que isso aconteça. A gente vai ver isso mais para frente, mas só para vocês saberem, é importante em casos como esse, não é fundamental, mas melhora muito o seu resultado e a sua segurança se você deixar esse espacinho interproximal. Então, a técnica, né, de regeneração é essa. A gente extrai o dente, confere o osso, pega o sangue, mistura com o biomaterial. Qual sangue? O sangue da própria região, do próprio alvéolo, molda a alumina, se precisar faz recortes, dobra ela e coloca o biomaterial, cobre com alumina e, se necessário, sutura. Né? E aí vai depender do que a gente vai fazer. É simples, é extremamente simples. Uma regeneração de alvéolo fresco como essa, qualquer pessoa faz, não é verdade? Qualquer dentista com o mínimo de conhecimento é capaz de fazer, é capaz de ser bem sucedido numa regeneração dessa. E se a pessoa faz uma regeneração dessa de forma bem sucedida, ela pode fazer regenerações muito maiores. Há uns anos atrás, eu tive, logo ainda no início da minha carreira, tive um colega que teve uma perda óssea, acho que, se eu não me engano, né, já tem tanto tempo, mas se eu não me engano foi uma fratura na raiz palatina do 16 ou do 26, aí eu vou ter que ver para falar para vocês. E essa fratura destruiu uma grande quantidade de osso nele. Eu não lembro se ele procurou resultado com alguns profissionais ou se ele foi direto na minha clínica, mas fato é que eu recuperei o osso dele e vocês vão ver aqui agora o caso. Agora, preste atenção nesse caso aqui, antes de eu pular o slide,
vocês vão entender que esse caso aqui é exatamente igual a esse outro. Não parece que é igual, né? Talvez você ainda não tenha a percepção que é igual, mas a única diferença, vou falar para vocês, a única diferença desse caso aqui, eu vou fazer tudo exatamente igual. Só a única diferença é que essa alumina, em vez, ela vem aqui, e na palatina ela vem aqui. Como o defeito na outra imagem, na outra situação, é mais longo, a única diferença que eu vou fazer aqui é que essa perninha aqui vai ser mais comprida e vai se estender até lá no ápice. Fora isso, não tem mudança nenhuma. Então, a mesma pessoa, o mesmo dentista que é capaz de fazer uma regeneração naquele outro trabalho, vai ser capaz de regenerar também nessa outra situação aqui. E, apesar de ser, bom, para mim isso daí é claro como água, né? Basta você, o trabalho que vai ter a mais é de descolamento de todo esse tecido aqui e de limpeza, né, desse alvéolo, porque é uma região infeccionada, é mais difícil de limpar, é chato, dá trabalho pra caramba, mas não é nada, quem faz um faz o outro. E só que parece que isso ainda não caiu na percepção de muita gente, tanto é que esse paciente precisava também de ortodontia e eu planejei para ele, né, mesmo sabendo que ele não faria essa ortodontia comigo, eu planejei para ele movimentar esse molar para esse espaço aqui, porque ele também tinha o terceiro molar. E aí o dentista dele, que é um cara de renome também na região dele, era para ser um cara de renome era para ser um cara de renome a nível nacional, pelo menos, que é um excelente ortodontista. Ele disse para esse cara que o trabalho não ia dar certo. E eu nem sabia disso. Eu fui descobrir isso através de uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp bem grande, aliás, acho que foram 2 ou 3 mensagens. Eu estava no CIOSP, dando aula lá no estande, e quando acabei a aula, puxei meu telefone e tinha algumas mensagens, uma delas era desse amigo meu, uns 2 ou 3 anos depois, e ele contando toda a história, que o dentista dele não acreditou que ia dar certo, porque ele tinha tido uma perda óssea muito grande e que não tinha jeito, mas que ele insistiu, que ele assumiu responsabilidade se não desse certo, de fazer do jeito que eu tinha falado para fazer, e que agora ele estava finalizando o tratamento e tinha feito, e que estava tudo perfeito graças ao trabalho que eu fiz, né? E eu vou te falar mais, graças à insistência dele também, porque eu ainda iniciando na carreira, sem reputação, se o outro colega, já cara de renome, profissional respeitado, falasse que não tinha jeito e ficasse por isso mesmo, e na verdade ia cair a minha credibilidade. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu. Ele foi bem sucedido, com uma técnica extremamente simples, a mesma técnica que a gente utilizou num caso, a gente utilizou no outro, qualquer um faria, mas não é o entendimento esse. Mas com essa aula hoje, vocês vão ser capazes de entender a mesma coisa e de reproduzir um sucesso na construção óssea, desde o caso mais simples ao caso mais complexo, e quando a gente partir para o Flapless Shield, né, para o implante sem incisão,
mesmo com uma perda enorme, até mesmo de toda vestibular, de toda lingual, e às vezes até mesmo de uma interproximal, vocês vão ser capazes de formar esse osso, tendo a compreensão desses conceitos, que são básicos, mas que mudam toda a visão de regeneração óssea guiada. Então, são várias técnicas que são bem-sucedidas, não é só as técnicas que eu vou apresentar para vocês que são bem-sucedidas, não. Tem a técnica do anel, que é um anel de osso. Tem a técnica do Cury, o Ledraper também fez uma variação dessa técnica com material sintético, a técnica da salsicha, né, e telas de titânio com colágeno ou com PRF. Temos membranas também. Isso isso tudo que eu estou falando, né? Aí já estamos partindo para regenerações maiores, às vezes com perda de várias paredes. Então a gente tem membranas com reforço de titânio, normalmente são fixas com taxinhas. Às vezes a gente pode utilizar também para manter a sustentação em regiões de perda de altura, a gente pode utilizar parafusos tenda. Lembrando que isso é para já formações muito maiores em que a gente precisa, né, ter alguma coisa que sustente aquela forma que foi completamente perdida. Diferente de um alvéolo fresco que a forma se sustenta por si só. E aí, qual que é a melhor forma? Bom, a melhor forma é que traz, para começar, a forma que traz resultado. Todas essas formas aí trazem resultado, algumas de forma mais fácil, outras de forma mais difícil, principalmente quando existe alguma intercorrência. Por exemplo, as telas de titânio são altamente susceptíveis à infecção, a penetração do tecido dentro da tela, entrelaçamento do tecido na tela. Então, tem formas mais fáceis, como eu falei, a técnica de Cury com a lâmina lá é extremamente bem sucedida. Não é de aplicação mais fácil do mundo, tem que ser um cara que opera bem. E aí a gente entra na questão de conforto, de acessibilidade. Vamos ver então na técnica que eu estou propondo para vocês. A técnica que eu mais utilizo, lembrando que eu utilizo toda e qualquer técnica, todo e qualquer material, seja na implantodontia, seja na regeneração óssea, seja na ortodontia, que seja a mais indicada para aquela situação. Com a mais indicada vai levar em peso todos os, né, eu vou considerar várias coisas. Então não tem fidelidade com a técnica, mas eu vou apresentar a mesma coisa. Por quê? Porque em 99% dos casos é a técnica de mais resultado, ou de resultado igual, de uma forma mais fácil, ou de uma forma mais confortável, de uma técnica que é acessível, que qualquer um pode executar. É por isso que eu trago ela para a aula de vocês. Então, olha lá, com o resultado. Esse caso mesmo é um caso que eu fiz flapless, que eu utilizei alumínio, utilizei essas técnicas que eu mostrei para vocês, né? E isso aqui é o final do pós-operatório. Isso aqui é logo antes de operar o paciente.
tinha com uma fístula aqui, a região inflamada, 3 dias depois, e o pós-operatório imediato, a gente fazendo aqui a formação de arcabouço. Outra situação aqui já é o inverso, já é uma técnica totalmente aberta, em que o paciente teve uma periimplantite violenta, aqui no 26, teve também uma fratura longitudinal no 25, e inclusive a perda óssea foi aumentando aqui, porque estava até se confundindo, isso tem muitos anos, isso ainda não... essa situação aqui, e o dentista desse paciente aqui estava perdido, porque a hora a infecção vinha de um lugar, a hora veio de outro, e aí quando chegamos para avaliar, a gente identificou os dois problemas e já entrei para resolver os dois problemas. Então eu tinha lá uma perda óssea bastante grande para implantar, aqui a fratura ainda, graças a Deus, só estava começando ainda, né? Foi uma coisa... tinha acabado de, por ocasião, tinha acabado de soltar esse pino aqui, ainda não tinha tido uma reação óssea. E aí eu fiz eu poderia ter extraído esse implante, mas na época eu não quis extrair, e hoje eu acho que eu ainda faria igual. Por quê? A gente tem um contato extremamente íntimo aqui com o seio, que está velado e que tem alta probabilidade de comunicação bucosinusal, que pode ser mais difícil de resolver do que essa periimplantite. Então, ainda que a gente venha a trocar esse implante no futuro, é melhor recuperar esse osso primeiro para ter uma situação muito mais confortável, muito mais segura, de não ficar tendo aquela chatice de intercorrência, fechar a comunicação. Então é mais tranquilo. E assim eu fiz, recuperei esse osso aqui, botei o outro implante, e a gente teve um resultado aí que resolveu o problema na época completamente. Esse caso aqui já é um caso do Resende Colaboradores, publicado em 2014. Eu não conheço os autores, esse artigo a gente achou aí na internet. E só que ele está na aula aí por quê? Porque ele segue a mesma filosofia de uma forma muito simples. A gente consegue fazer a recuperação até mesmo de uma perda óssea vestibular desse nível aí com facilidade, em um esquema, uma sequência de ações fácil, simples, extremamente previsível. Então eles entraram, limparam, se eu não me engano, a decisão também por não tirar esses implantes aqui foi para aproveitar a prótese, manter a prótese da paciente, a mesma prótese que ela tinha antes. Então eles fizeram a desinfecção dos implantes, depois limparam o osso, fizeram várias perfurações, colocaram biomaterial aqui, tamparam com a alumina, usaram o primeiro e o terceiro implante para fixar essa alumina, perfuraram a alumina, né, e prenderam ela com o próprio parafuso de cicatrização, o tapa-implante, e depois de dado o tempo, né, de formação desse osso, tiraram a alumina, e esse resultado que eles tiveram aí. Então, as mesmas dobras que a gente vê na alumina, a gente vê aqui na formação desse novo osso. Você vê que o segundo e o quarto implante ficaram, quer dizer, o terceiro e o primeiro implante ficaram totalmente submersos, né, aparecendo somente o segundo e o quarto, onde que estavam presos os parafusos de cobertura. E a prótese reinstalada, sucesso absoluto. Então,
É muito complexo? Não é a mesma coisa, mesma pessoa que é capaz de fazer a regeneração de um alvéolo fresco, faz isso daí. Basta que você entenda os conceitos que estão nessa aula aqui. A formação maior, para que vocês vejam melhor. E aí, vamos lá, é fácil de executar? É sim, como eu falei, né? Extremamente fácil. Esse caso aqui foi cedido pelo Dr. Carlos Wagner, e esse caso aqui, ele ainda estava na graduação. Isso é uma coisa que, até hoje, ele fez esse caso tem mais de 10 anos, ele estava ainda graduando, ou seja, um aluno de graduação, ainda que bem orientado, é um aluno de graduação. É um caso que ainda a gente vê grande parte dos dentistas com uma extrema dificuldade de resolver, com técnicas mirabolantes, com técnicas que muitas vezes funcionam, mas são técnicas difíceis de execução, são técnicas de uma morbidade para o paciente, e ele ainda como graduando foi capaz de levar isso aqui de 3,81 milímetros de osso para 17,25 e com uma espessura extremamente satisfatória de 3,44, quase no ápice aqui, quase na crista do rebordo. Só uma coisa, esse outro caso aqui, da Luciana Kemi, é uma professora lá de São Paulo, ela estava presente em uma das aulas, assistiu uma aula de 2 horas e meia, de 3 horas, lá em São Paulo, e pegou meu Instagram, mandou um direct lá com o caso, fez 2 ou 3 perguntas e da mesma forma foi capaz de solucionar esse caso aí, que era de 10,91, ela foi para 21,33 milímetros de rebordo. Então me mandou as fotos de celular mesmo, fotos para apenas a minha conferência, e um buraco enorme no osso, ela transformou num resultado extremamente satisfatório. Hoje em dia, a gente faz esse tipo de resultado aí sem nenhuma incisão. Todos os 2 casos eram casos que já tinham dente, então, pelo próprio lugar, pelo próprio orifício, abertura, que sai o dente, a gente consegue essa mesma formação, esse mesmo resultado, sem nenhuma incisão, com o Flapless Shield. Mas vocês verem que é aqui que é a origem, é daqui que surgiu. Então, o ouro vem daqui. Presta atenção, continua prestando atenção nessa aula, que você pegando isso que está aqui, isso aqui é ouro, você vai transformar em ouro mesmo na sua clínica, porque você vai perder o medo, vai solucionar tudo de uma forma sem medo, de uma forma muito simples, e em breve vai estar fazendo casos como esse sem nenhuma incisão. E qual que é a sequência? É bem simples, é limpar. Vamos mais uma vez, é importante o processo de reforçar para marcar a memória, né? Limpar e delimitar, ver se o osso, né, tá inteiro, e misturar o sangue com o biomaterial, moldar a alumina. Você molda a alumina, você coloca o biomaterial e aí você divide, né, separa o osso da mucosa. Então, ideal a gente fazer uma exodontia traumática. Eu utilizo bastante, tem vários instrumentos para exodontia traumática. Já utilizei vários deles, um dos que eu mais utilizo é esse aqui da Maximus. Eu tenho também aquele parafuso que tem um cabo igual de alavanca. Eu particularmente não gosto tanto. Eu acho que esse daqui dá uma diferença
é muito mais fácil, é muito mais confortável e o resultado é bastante legal. O que a gente tem que tomar cuidado é na hora de preparar essa raiz aqui, já vem uma broca específica para preparar essa raiz, é gastar a raiz o suficiente para o parafuso travar, mas não demais que ele escape. Então, a gente, né, esse tanto que a gente gasta, às vezes a gente tem que pegar um pouquinho de mão. Nas primeiras vezes nem sempre dá tão certo, às vezes a gente acaba travando com um pouco de força demais e racha a raiz. Quando racha a raiz, acaba perdendo a pega. Então, outra coisa que é uma dica legal para esse tipo de extrator é às vezes não dar o aperto aqui para o parafuso puxar de uma vez só. Legal é dar um apertinho, aí você às vezes nota uma isquemiazinha aqui em volta, deixa quieto, espera um pouquinho, vai devagarzinho, vai girando devagarzinho e aquilo vai soltando e aí de repente solta de uma vez só. Muito bom, bastante satisfeito e é bem melhor do que a gente ficar apoiando a alavanca aqui em cima do osso interproximal, porque o osso interproximal é o ouro aqui para manter o formato de papila. A vestibular, antigamente a gente gostava de preservar, né? Não colocar o fórceps ali, não entrar para manter a vestibular. Hoje em dia eu quero mesmo que a vestibular vá embora, mas isso é outra história, né? Para a gente chegar nessa parte aí. Por que disso? Por que isso pode ser legal, né? Junto com outras medidas, sozinho é uma desgraça, mas junto com outras medidas, você mandar vestibular embora pode ser extremamente vantajoso. Uma coisa que eu não citei aqui, talvez você esteja se perguntando, uma técnica é de usar o dente, né, como escudo. Deixar um fragmento de dente no vestibular. É uma técnica válida, é legal, faz todo sentido, só que às vezes quando a gente tem fratura, às vezes a fratura ela pega em várias regiões, às vezes igual aqui mesmo, né, tem uma bem no centro da vestibular, aí tem outra aqui, tem outra ali. Então, às vezes, né, muitas vezes não dá para fazer isso, principalmente fazer isso com segurança, de que você não vai deixar um dente com trinca ali que pode infeccionar o seu implante depois. Então é legal, mas tem que saber fazer e não é aplicável em todos os casos. Vamos lá, então e aí, a gente pode limpar o osso, né? Esse osso, então, depois a gente limpa. Tem vários instrumentos que eu gosto de utilizar. Gosto muito de utilizar a coreta de Lucas serrilhada. Inclusive essa minha eu comprei na Maximus, a outra eu não sei onde que eu comprei também, mas tem várias marcas aí bem legais. Hoje em dia muita gente tem a coreta serrilhada. Já fiz serrilha em coretas antigas que eu tinha, também não ficou muito bom não, mas dá para fazer também. Se você tem algum material parado aí, está começando na profissão, está meio sem grana, pode fazer você mesmo, mas se você já tem alguma condição, vai lá e compra que fica um pouquinho melhor. Eu gosto muito de utilizar a broca carbide para limpar esse resquício aqui de ter sido infeccionado, mas como eu coloquei aqui, se for utilizar, utiliza só nos 2/3 apicais, porque você pode dar uma bobeira, ela pode comer o osso,
Se comer um buraco do osso aqui dentro, não tem problema. Esse defeito pode ser muito maior, que ele não vai ter dificuldade nenhuma de recuperar, ele vai recuperar muito bem, mas você acabar rompendo aqui, às vezes, desnecessariamente a, a vestibular, ou a lingual, ou atingindo a raiz do dente vizinho. Tem que tomar esse cuidado, então, dependendo da região, eu prefiro utilizar a broca diamantada. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas faz o trabalho com mais segurança. E aí, uma coisa que parece muito óbvia, né, quando a gente faz a cirurgia aberta, é ver se a gente tem, se a gente tem eu botei uma sonda milimetrada porque foi a que ficou melhor para que eu peguei a imagem na internet aqui para poder botar melhor no esquema, mas é basicamente a sondagem da região e ver se as paredes estão íntegras. Às vezes você acha que a parede está íntegra, não está, e você tem a chance de o tecido conjuntivo invaginar para dentro aqui, às vezes entrar até em contato com o implante. Então, vale essa conferência aí, principalmente para quem está fazendo flapless. Às vezes, quem está fazendo aberto já é natural, a conferência já vem naturalmente. Então, só seguir essas técnicas aí, só seguir esse passo a passo para uma situação básica, e aí vamos ver uma situação, né, semelhante aqui. Esse caso aqui é um caso bastante antigo do professor Mauro Cruz, que também foi deu né, as origens para o que a gente faz hoje. Então, aquela deiscência enorme aqui nessa região, dá para fazer, esse caso dá para fazer flapless também, mas na época era uma coisa totalmente impensada, ainda estava lá no início, esse caso aqui tem muitos anos. E aí, né, aquela perda óssea grande, aquele buracão, e aí, o que fazer? A mesma coisa que em todos os outros casos, limpar, fazer, no caso, algumas perfurações. Para que servem essas perfurações? Não precisa de conferência, né, porque a conferência já é visual, é um caso aberto. As perfurações servem para esse osso aqui, ele já estava um osso reacional, um osso denso. Um osso denso é pouco nutrido, então as perfurações servem para melhorar a nutrição aqui no local. Esbarrei. E aí a mesma coisa, pegar o sangue, misturar com o biomaterial, aqui já está colocado, né, no lugar, moldar a lumina e aqui já está cobrindo a lumina também. No caso foram feitas dobras também para recuperar a eminência alveolar, aquela bossazinha que a gente tem por causa da raiz. E coberto aqui, na época a gente ainda não tinha essa consciência de que às vezes é melhor deixar aberto, então foi fechado por primeira intenção, e depois de 40 dias essa gengiva aqui acabou retraindo, expondo os bordes da lumina. Você pode expor o centro da lumina sem nenhum risco de infecção, mas se você tiver exposição dos bordos da lumina ou de qualquer outra membrana, você tem um risco de infecção. Aliás, da lumina, de outras membranas mais ainda, porque como a lumina ela fica muito bem adaptada no osso, né, ela fica coladinha, a chance de entrar alguma coisa e alimento é menor. Às vezes já tive vários casos com a lumina exposta, com a beirada exposta, que não infeccionaram, mas a chance aumenta. E dado ao tempo, né, 40 dias, a gente já teve mais do que sobra de tempo para poder haver a diferenciação celular
a gente já tem osso aí, e então simplesmente a alumina é removida. Como removida, como? Só puxar isso daqui, enfia a sonda aqui de baixo, levanta, isso aqui pula. Não precisa nem anestesiar o paciente, ele não sente nada. E só se talvez se você não tem experiência, pode anestesiar até pegar a segurança de fazer também. Olha só essas dobras daqui dessa alumina. Olha aqui, ela no osso aqui, neoformado. E aí, no caso, como eu falei, o que a gente faz aqui? A gente não faz nada, absolutamente. A gente só precisa deixar esse tecido migrar para dentro dessa região, né, que aí ele vai migrar de um lado e do outro e vai, depois de 25 dias, esse tecido está assim, completamente fechado, né, e protegido e com uma faixa de mucosa ceratinizada aumentada. Ia estar maior ainda se não tivesse sido feito aquela sutura por primeira intenção. Mas isso foi muitos anos atrás e a gente está sempre evoluindo, graças a Deus. Então, depois o implante foi... a região foi reaberta, foi feito um implante instalado aqui. Na época ainda chamava Bioform esse implante, com essa plataforma. Agora é o Maxform, com a plataforma já não é mais essa. Hoje em dia é um cone Morse indexado, igual com plataforma Switch, igual a maioria das marcas, né? Aquele osso trefinado foi avaliado histologicamente. E aí eu te pergunto, se a gente olhando esse corte histológico aqui, qual que é a estabilidade desse osso? Então vamos ver esse outro caso aqui, que é semelhante, aí já é no 22, mesma coisa, aquela perda grande, alumínio em cima do biomaterial, esse resultado aí. E aí, esse caso, essa foto aí, 22 anos depois, continua assim. E 22 anos considerando o quê? Considerando que os conceitos de prótese eram outros, que os conceitos de instalação, posição da plataforma eram outros, que a plataforma não era uma plataforma switch, não era uma plataforma estendida, ou seja, era tudo pior, e mesmo assim a gente tem resultado 24 anos desse jeito aí. Então, o que dá estabilidade nesse osso? O que dá estabilidade nesse osso é a mesma coisa que dá estabilidade no seu osso da sua mão, no osso da sua perna, no osso da sua calota craniana, no osso do alvéolo, de todos os seus dentes, é o que? A indução de carga, né, que gera uma indução, uma diferença de potencial elétrico, e aí vai. Mas, ou seja, o estímulo é necessário para estabilidade. Introduzir o estímulo adequado na região, na força, intensidade adequada, você tem estabilidade de resultado. Então, vamos ver então o que fundamenta cada um desses passos. Limpar bem o osso. Bom, tem alguns, só isso daí já tem alguns fundamentos. Um deles é a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai na academia malhar, a gente, né, todo mundo fala, sem dor, sem ganho. O que é a dor? A dor é um sinal, um sintoma muito claro de que houve uma lesão no tecido. Então, sem lesão no tecido, sem ganho. Então, por quê? A lesão ela desencadeia um processo inflamatório com liberação de receptores, né? Bolou aqui agora.
de transmissores químicos, né, bradicinina, serotonina, então todas de várias substâncias que vão promover tudo que a gente precisa para a gente ter uma boa formação de novo tecido. Então a gente tem a quimiotaxia estimulada de novas células, a gente tem aumento do calibre dos vasos sanguíneos, a gente tem a formação de novos vasos sanguíneos. Desculpa, eu me embolei aqui porque está armando uma tempestade aqui grande, né? E isso acabou chamando minha atenção. Eu perdi um pouco a atenção da aula. Mas vamos lá. E aí, o que é necessário para a gente prover a nutrição? Então, não, vamos lá, vamos explicar então prover a nutrição. Que estava escrito antes, né? As perfurações. Como que a gente... Então, se a gente pega, principalmente, qual que é o defeito mais que todo mundo fala que é o mais difícil de ganhar? São formações verticais na mandíbula, ou seja, um defeito sem paredes e na região mandibular. Por que isso? Porque além de um defeito sem paredes já ser mais difícil naturalmente, o fato de a gente não de ser na mandíbula significa que normalmente a gente tem uma cortical bastante espessa. Uma cortical bastante espessa significa o quê? Bastante densa. Se a gente tem muita densidade, por onde que vão estar passando os vasos sanguíneos? Não pode estar passando um vaso sanguíneo de um calibre muito grosso num osso extremamente denso. Pelo menos se tivesse, a gente estaria vendo aqueles vasos ali. Então, isso significa que essa região aqui é extremamente mal nutrida. É por isso que a gente faz as perfurações. A gente perfura a cortical até chegar na medular, até chegar no osso esponjoso, um osso que tem uma boa vascularização, uma boa nutrição para o novo tecido que a gente planeja formar aqui em cima. A diferença, às vezes, é tão grande que a gente chega a ter no osso esponjoso até 10 vezes mais vascularização, revascularização do que no osso compacto. Então, a cortical da mandíbula é extremamente compacta, isso atrapalha. Então, precisa de promover a nutrição. Isso é uma das formas mais claras que a gente tem de promover a nutrição. E aí pegar o sangue e misturar com o biomaterial. Então, o que é uma coisa, na verdade, uma coisa que nem faz sentido, mas a gente coloca dessa forma aqui porque é o que todo mundo entende atualmente. Vou explicar por que não faz sentido. Qualquer lugar que a gente se machuca, a gente sangra, não é verdade? E existe um motivo para que a gente sangre em todos os lugares. O sangue, ele tem algumas coisas que são extremamente importantes para a formação do novo tecido. O que está muito em voga são os fatores, né? Que o sangue tem, fatores de crescimento. Então, hoje em dia, principalmente desde o PRP, já começou a se falar muito nesses fatores. Com a PRF aumentou ainda mais o tanto que se ressalta dos fatores, que é uma coisa legal. A gente ainda vai dominar, com certeza, na hora que a gente dominar a modulação exata, quais fatores são importantes, em qual a gente vai ter um controle cada vez maior sobre a regeneração. Mas eu vou falar para vocês que talvez o mais importante, a coisa mais importante do osso não sejam do sangue, não sejam os fatores de crescimento, é a sua estrutura física, é essa rede de fibrina que a gente vê aqui. Por que isso? Uma célula
que chega, se você vai construir um prédio alto, se você quer construir um prédio bastante alto, você quer trabalhar numa altura lá de terceiro andar, alguma coisa, você não tem, a gente não consegue ficar voando lá e trabalhando ainda, ou mesmo que a gente, hoje em dia, né, a gente tivesse lá pegasse um drone, levantasse a gente fosse trabalhar, ainda assim é uma situação muito difícil de instabilidade, e a célula, quando chega na região para formar o novo tecido, ela também não pode ficar nessa instabilidade. Essa instabilidade não permite um trabalho eficiente. E então essa rede de fibrina forma o que se conhece como substrato universal, ou seja, é uma rede de apoio onde que as células vão se fixar e vão se estabilizar para iniciar o trabalho delas, para começar a fazer o que elas têm que fazer. Então, essa rede de fibrina aqui, se a gente prestar atenção, ela é extremamente semelhante a isso daqui. Na verdade, ainda que fosse muito diferente, analogicamente, é basicamente a mesma coisa. Então, o sangue é o biomaterial mais importante que a gente tem. Tanto é que, se vocês pegarem uma propaganda ou um artigo falando de biomateriais, o que a gente tem nos artigos ou nas propagandas é mostrando o que se pegar uma revista lá científica, normalmente tem logo nas primeiras páginas propaganda de biomateriais, e eles falam sempre assim: olha, como que o meu biomaterial é mais poroso, ou seja, como que ele é mais vazio. Na verdade, é uma das poucas coisas que fala que praticamente eles falam assim: olha que grande vantagem, você vai pagar mais por menos, você vai pagar mais caro por um monte de buraco, um vazio aqui, vai pagar mais por ar. Por que isso? Porque são esses espaços vazios que vão permitir a penetração do sangue em todos aqueles espaços, e, na verdade, o biomaterial ele vai, sobretudo, né, segurar aquele sangue que é o verdadeiro biomaterial universal, assim, extremamente eficiente, que vai formar realmente o novo osso, dentro daquelas partículas ou fora das partículas também. Bom, existem vários conceitos em relação a biomateriais. Tem a questão de utilizar sangue puro, de utilizar... Isso daí é uma discussão muito longa, nós vamos passar direto por ela. Se você quiser um dia que a gente entra nesse mérito aí, qual biomaterial que é o mais interessante, para cada caso, inclusive, existe a indicação, a indicação melhor para cada caso, a forma ideal de utilizar para a gente alcançar, ter o máximo de resultado. Não que a gente não tenha resultado sem essas formas todas, mas a gente tem mais resultado ainda, de forma mais segura, utilizando cada biomaterial na sua hora certa, às vezes misturando um com o outro. Então, isso daí é outra aula, e se você quiser assistir esse tipo se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa aí no comentário, e para a gente poder saber quantas pessoas têm esse tipo de interesse. Senão a gente vai tocando a aula em assuntos mais... em outros assuntos também. Então vamos lá. E aí a gente vai moldar a lumina. Me diz aí, aproveitar, né, que eu já puxei a interação do pessoal, me diz aí, como que foi, se você já utilizou a lumina, comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou da manipulação da lumina,
Comenta aqui também, ó, você sabe fazer as dobras para poder dar sustentação, para poder substituir parafuso tenda, para poder substituir taxinha. Você utiliza a alumina com taxinha, nunca, de vez em quando, ou sempre utiliza com taxinha. E mais uma coisa, me diz aí como é que foi quem quiser falar nos comentários aí, como é que foi a primeira vez que você utilizou a membrana de colágeno. Como é que foi a manipulação? Você achou fácil, achou difícil, achou fácil colocar no lugar? Então, deixa aí a sua experiência para a gente. Tem gente que é antiga na área que assiste o conteúdo aqui, mas tem gente que é nova também. E às vezes a contribuição aí do pessoal que já está há um tempo no ramo aí, já trabalha melhor, ou que já passou algum perrengue, isso aí ajuda sempre os mais jovens, né? Então deixa a sua história aí pra gente. Quem não conhece ainda, essa aí é a alumina, ela vem dentro do pouch junto com o papel cirúrgico, né? É normal às vezes a gente utilizar para poder medir um enxerto ou alguma coisa assim, utilizar o papel do fio de sutura. A alumina ela já vem com o papel também para poder fazer essas demarcações, caso seja de interesse. Ou às vezes quem já está com um pouco mais de prática, já vai e já coloca direto, já recorta no olho e já coloca direto no lugar. Esse é o caso do João. Eu falei que não ia falar nome de paciente, mas João sem sobrenome, né? Sem a gente falar sobrenome, é bastante amplo. Não dá pra saber quem que é. Esse, um rapazinho aí de 18 anos, ele passou para o exército, era o sonho dele, tá? Ir para o exército, passou muito bem colocado numa academia do exército, vamos botar numa academia das Forças Armadas, difícil, né? Uma prova difícil de passar. Eu vou às vezes reduzindo os detalhes, tornando os detalhes mais genéricos, que eu nunca gosto de ficar expondo desnecessariamente. Mas ele teve, infelizmente, estava lá naquelas beliches e à noite ele teve uma convulsão e acabou caindo da cama, perdeu os 2 dentes. Chegou para mim um mês e meio depois, já desse jeito aí, chegou com essa contenção desse jeito, e aí foi enviado inclusive por um colega solicitando, né, que eu ajudasse esse rapaz aí, que eu solucionasse o caso dele. Aí eu falei, fiz a avaliação, botei um provisório nele, mandei ele fazer uma tomografia e falei, olha, vou fazer o implante, vou fazer a regeneração. E ele ficou até o colega meu ficou bastante inseguro, não, faz. Opa, desculpa aí, gente, perdi a conexão. Se deu alguma falha aí, vou repetir. Ele teve então um pouquinho de perda na vestibular, perda na palatina. Falei para vocês que ia cair uma chuva forte aqui e perdi até a conexão de internet, mas recuperamos. Então aí a transmissão continua. Então eu comecei a limpar, ainda estava aqui bastante tecido agarrado, né, ali dentro, perda total das 2 vestibulares. Aqui já está um pouquinho mais limpo, aqui já preparando para receber os implantes também. E aí a gente tem que o quê? Para poder cobrir isso daqui totalmente, tem que cobrir, tem que contornar a espinha nasal anterior. Aí você vem com a alumina aqui por cima, contorna o forame aqui, estica um pouquinho para a palatina de um lado, do outro e fecha aqui. É legal a gente pegar
e trabalhar essa alumina, estão vendo essa dobra aqui, ó? A gente poderia botar um bloquinho ósseo, poderia fazer um parafuso tenda aqui, poderia fazer uma taxinha para segurar a alumina mais envergada, mas isso é mais fácil, mais confortável, principalmente na hora da remoção, a gente fazer só essa dobrinha desse jeito aqui. Essa dobra aqui de um lado, essa outra dobra igual desse lado. Hoje em dia eu faria até uma dobra mais encorpada, né, que ia dar um resultado melhor, mas na época a gente ainda estava evoluindo. E aí botei já os implantes aqui, cobri os implantes. Então, aquela dobra que eu te falei para vocês, é para que não aconteça isso aqui, ó, isso daqui, a alumina não desça, encoste ali, porque mesmo que você coloque um biomaterial compactado, acaba acontecendo, então tem que dar uma sustentação, principalmente numa região que está altamente susceptível. A pessoa dorme, apoia a mão, menino novo, 18 anos, vai jogar uma bola, vai brincar com a menina, vai dar um beijo na boca, dependendo ali, com toda aquela euforia da juventude, amassa a membrana. Então tem que ter uma sustentação adequada e durante tempo suficiente para que o osso se calcifique, né? Então, o período de diferenciação tecidual é um período bem curto. A gente não precisa se preocupar manter uma membrana, qualquer ela que seja, manter uma separação durante muito tempo, quando a gente pensa só em diferenciação celular. Mas quando a gente pensa em calcificação suficiente para aguentar pressões do dia a dia, uma escovação desleixada, um alimento, um torresmo que a pessoa come, alguma coisa mais dura, mesmo às vezes dormindo, né? Muita gente bota a mão debaixo da região, que às vezes não faz durante os primeiros dias, mas acaba fazendo 15, 20 dias depois. Então é legal a gente manter essa membrana durante mais tempo, não por causa de separação, mas por causa de proteção mecânica contra amassamentos mesmo. Como eu falei, né? Às vezes um osso já está lá, já é osso, mas uma pancada amassa aquele osso que é mole ainda, está pouco calcificado. Então, gente, eu aguardei o tempo, fiz uma nova tomografia, tá aí o resultado da tomografia. A formação óssea, como eu falei com vocês, faria hoje aquelas dobras mais evidentes, que aí ia dar um contorno aqui mais evidente, em vez de ficar uma coisa regular. Mas olha lá, bastante osso. Um erro aqui que eu cometi, não cometam. E já vi grandes profissionais que cometeram o mesmo erro também, inclusive com casos publicados em revistas, casos publicados na internet também. Mas se acontecer, quando for com vocês, coloca um cicatrizador de altura compatível até encostar na membrana. Senão você forma tanto osso que você perde o implante debaixo daquele osso, depois fica difícil de achar. E foi o que aconteceu. Né? Vocês não lembram que tinha só a vestibular, e a gente passa a ter toda essa espessura aqui de osso nessa região aí. Até onde vai a alumina? Até onde eu achei que fosse necessário para dar ao paciente a estética que a gente queria dar para ele. Então, assim que estava inicialmente, o resultado inicial, o resultado final, com a prótese feita por o nosso colega aqui, Dr. Antônio Goulart, que gentilmente cedeu essa imagem aqui. Então, isso aqui tudo resulta nessas dobras que eu mostrei para vocês. São o resultado de uma prática. A gente pode fazer aquela dobra ali
bem fácil de fazer. Está aqui na aula, aqui, numa sequência bem simples, uma sequência bastante didática, que a gente mostra aqui, a gente demarca a região que a gente quer que fica mais alta, depois a gente faz um risquinho, pega a pinça e a gente pode fazer até com uma folha de papel, porque a alumina, inclusive, vai se comportar do mesmo jeito. Vou fazer para vocês aqui. Então, vou fazer para vocês aqui. Então, vamos lá. Vamos dizer que isso aqui seja uma alumina, né? A minha alumina aqui, grande, gigante. E aí eu coloquei lá em cima do rebordo e eu percebi que essa região aqui, eu quero que fique mais gordinha. Eu quero que ela fique maior. Então, eu vou dar um risquinho. Esse risco também, ele é didático. Essas duas marcações aqui, elas são didáticas. Por quê? Quando a gente... Mas a gente faz isso na cirurgia também. Às vezes não um círculo, mas o risquinho a gente sempre faz na cirurgia. Por quê? A partir da hora que eu tenho isso aqui delimitado na minha alumina, o paciente ele pode fechar a boca. Então, a mesma coisa que a gente faz aqui na mão, a gente faz durante a cirurgia. Não precisa, o paciente pode descansar, fica mais confortável para ele, e você trabalha, é muito mais fácil trabalhar fora da boca do que na boca. Então a gente pega aqui, eu vou usar o dedo como se fosse a pinça que vocês estão vendo aí na imagem, tá? E a gente vai simplesmente pegar do lado desse risquinho aqui, bem paralelo a ele, entrar só até onde que vai o círculozinho. Por quê? Essa região no centro do círculo é isso daqui que vai ficar alto. Então eu tenho que fazer isso. A minha pinça ela tem que parar um pouco antes, senão o aumentado vai ficar além. Então simplesmente, olha, é dobrar e fazer um vinco. Não tem mistério. Dobrar, fazer um vinco, sem nenhum mistério, não tem que ser. Uma dica que é legal é na hora de apertar isso daqui, ó, igual eu fiz aqui com o papel, com a alumina, ajuda muito fazer igual está na imagem aqui, apoiar o dedo por baixo. Quando que às vezes a gente vai pegar aqui com a pinça, ela escorrega. Então a gente apoiando o dedo por baixo, a gente consegue estabilizar, impedir a alumina de escorregar e pegar só o tanto que a gente quer. E aí, feito o vinco, vocês vão ver que já, olha só, isso aqui já está levantado. Vou fazer um vinco até mais evidente. Ó, vocês estão vendo que eu já ganhei um volume aqui? Beleza, só que isso daqui, na sua alumina, vai espetar o paciente. Então, você vai simplesmente pegar esse vinco aqui e dobrar ele de lado, jogar de lado e apertar. Para que serve isso? Para a alumina ficar lisa, né? Não parar de machucar o paciente. Outro é para que a gente faça um travamento dessa dobra aqui. E agora, pronto, agora a gente mantém a sustentação. É preciso fazer isso toda vez? Claro que não. Você só precisa fazer isso se você precisa de volume. Ou seja, aqueles casos em que você iria precisar, para conseguir ter sucesso, você precisaria de botar um bloco ósseo, tirar um bloco do ramo da mandíbula, ou que você precisaria botar um parafuso tenda, fazendo uma sustentação, ou alguma coisa do tipo. Isso tudo é substituível por dobras como essa. Então está aqui toda a sequência. Você pode pausar o vídeo, fazer junto, olhar direitinho, tudo, né? As suas imagens têm que ficar é legal que suas imagens fiquem igual isso daqui. E tem também outro vídeo no YouTube aí que
tem a alumina, a manipulação da alumina em situações diversas. O título desse vídeo agora, eu troquei ele, eu esqueci qual o título que eu troquei, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu vou botar o link para esse vídeo aí. Quem quiser olhar, quem quiser ver a alumina sendo colocada nesse defeito, nesse outro defeito, em algumas situações que podem acontecer na sua clínica. Vai estar na descrição. Então é isso que eu falei. Se você quer um alvéolo fresco, não tem que fazer nada. Nada. Só botar ali, igual vocês viram naqueles outros casos. Agora, você precisa de sustentação, você precisa botar um bloco, precisa botar uma lâmina, qualquer coisa, um artifício difícil, não precisa. Você pode criar na sua alumina colunas, você pode criar vigas, você pode criar arcos. Tudo isso você pode alterar a sustentação ao seu bel prazer, ou melhor, à sua necessidade, a necessidade que você tem de sustentação naquele caso específico. E aí, uma coisa importante que a gente tem, né, em qualquer membrana, em qualquer regeneração, é o isolamento em relação às bactérias. O ideal é que a gente tenha sempre uma membrana que impeça a penetração de bactérias e que permita a nutrição. Quanto mais nutrição, melhor. Agora, quando a gente fala em permitir a nutrição e impedir as bactérias, a gente acaba batendo num problema que é a diferença de dimensões entre as hemácias e as bactérias. Uma hemácia ela tem normalmente de 6 a 9 micrômetros. E as bactérias vão de 0,2, partem a partir de 0,2 micrômetros. Tá, mas quais bactérias? O AA, que é uma das bactérias, né, extremamente conhecidas da periodontia, extremamente conhecidas como causadoras de problemas periodontais, tem 0,4 milímetros. Então, isso daqui o verdinho é um AA. Toda vez que eu esbarro aqui, o slide passa. Esse verdinho aqui é um AA e isso daqui é uma hemácia. Então, ela é a diferença de tamanho dos dois. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para você isolar as bactérias, você tem que acabar totalmente você tem que ter um poro de menos de 0,2 micrômetros. E aí você acaba naturalmente também com qualquer possibilidade de nutrição. Então, a alumina ela promove, né, esse tipo de bloqueio das bactérias através dela, e ela promove esse bloqueio através na periferia dela. Por quê? Como eu falei, uma coisa é pela adaptação, mas outra coisa é pelo bioselamento. O que é o bioselamento? Então, isso aqui é uma alumina que ficou bastante tempo na boca, mais de 6 meses na boca, e olha como que os tecidos em volta estão extremamente sadios. Não tem nenhuma infecção aqui. Então, isso aqui é o bioselamento. Isso aqui, na hora que você tira essa alumina aqui, com certeza você vai encontrar um tecido ósseo completamente maduro e bem formado naquela região. O bioselamento começa pelo tratamento, pelo tipo de superfície, tipo de material de superfície e pela estofilia desse material, pelo tratamento desse material. Então, isso daqui, quem pode falar sobre estofilia melhor do que eu, do que você, do que qualquer cientista
do planeta é um osteoblasto. Então, olha o osteoblasto em cima de uma alumina, com 30 minutos, com 60 minutos, e após 100 minutos, 120 minutos, ele obtém um espraiamento total, ou seja, uma completa filia pela alumina. E aí isso gera para a gente que em relação ao selamento periférico, que a gente tem formações tipo M-desmossomo com a alumina, tanto pelo lado da gengiva quanto pelo lado do osso. Por isso que a alumina tem o mesmo tratamento de superfície dos dois lados. E a gente tem ainda uma superfície que é altamente estofílica para os osteoblastos, que gerando então uma superfície osteoindutora, gerando esse tipo de resultado que a gente vai ver, como nesse caso aí, que a gente tem, né, que é afundamento total, com um defeito extremamente antiestético. Esse afastador aqui, para quem opera muito aberto nessa região aqui, é da BioMacMed também, extremamente interessante, né, que ele faz a curva aqui da espinha nasal anterior, ele é o Y aqui. Então, aqui no caso, esse caso foi feito pelo professor Mauro Cruz, os implantes já foram instalados, a regeneração por cima, e aí 6 meses depois, expansão do rebordo. Isso aqui com os implantes da Maxform, né? A alumina que a gente está vendo aqui por transparência. E aí a própria alumina aqui sendo usada para afastar o retalho vestibular. E aqui a gente vê, olha, mais uma vez, né, em outro caso, a gente vê as dobras da alumina sendo refletidas no osso aqui. Tudo naquele mesmo processo. Limpa, confere, sangue, biomaterial, molda a alumina, bota biomaterial. Olha lá o osso formado na vestibular, na lingual. E o mesmo processo. Tirou lá o dente, ou pegou o defeito, limpou o defeito, tirou tudo que tinha nele, delimitou, bota sangue com biomaterial no lugar, cobre com alumina, se precisar faz umas dobras de sustentação, se não precisar não faz, se quiser usa parafuso tenda também, se não quiser usar, usa só as dobras mesmo. Tira a alumina depois, ou esse aqui também foi feito histológico, olha lá, os osteócitos, já é um osso lamelar, um osso extremamente maduro. Instala os implantes, ou concomitante, ou normalmente, hoje em dia eu instalo quase tudo concomitante, eu prefiro, quase sempre. Bom, e a necessidade de remover? Quando está exposto assim, melhor remover, é fácil remover, mesmo quando está, né, aqui é onde já começa a gerar um defeito estético, aqui não gera um defeito estético, se você quiser deixar para um momento mais oportuno, você pode deixar, e a facilidade de remover é bem grande. Você pega aqui uma alumina com aquele defeito vestibular enorme, né, daquele jeito que vocês viram, basta, por um espaço como esse aqui, você vai puxando ela devagarzinho, vai fazendo um movimentozinho para um lado, para o outro, para cima, para baixo, achando, soltando ela devagarzinho e vai puxando que ela vem. Não tem muito mistério. Até aqui eu comecei a puxar mais forte, ela começou a rasgar, e aí, aí eu segurei e fui mais devagarzinho e tirei ela toda. Então a mesma dobra lá que vocês viram, para poder recuperar vestibular, ainda uma dobra muito tímida, esse caso tem muitos anos, mas é o caso que eu tinha para mostrar isso de forma fechada, hoje em dia, de forma aberta, né? Foi feito de forma aberta. Hoje em dia eu faço tudo flapless. Já tem alguns anos que eu estou trabalhando com casos como esse, flapless.
Outro caso aí, implantes agulhados. Esses implantes da esquerda estão saudáveis até hoje. O da direita infeccionaram. E aí tivemos essa perda óssea aqui. E aí eu tirei esses dois implantes e fiz a regeneração óssea. Botei outros dois implantes. Botei uma lumina apoiada em cima dos parafusos de cobertura. Era do jeito que a gente botava, não botava um implante infraósseo na época. E tem uma lumina aqui nessa radiografia, mas quando eu tirei ela, eu botei ela em cima da mesa, fotografei e botei em cima da foto aqui para vocês terem noção da forma, né, do defeito e da lumina em cima. Então, essa forma aqui de botar o implante ao lado do nervo aqui, isso aqui é a técnica chama abordagem lateral, foi publicada a primeira vez por nossa equipe, né, lá da Clenest, da Criosodontologia, em 2018, no JONE. Clinicamente, a reabertura, o osso formado. Então, esse tipo de situação, se fala, é um defeito difícil, mandíbula, e está sem lingual, sem vestibular, está comprometendo o ápice do dente vizinho, não tem interproximal nenhuma. Isso tudo a gente resolve exatamente da mesma forma. Basta você ter os conhecimentos, seguir o passo a passo aí que eu apresentei e vocês também vão ser capazes de fazer isso daí igualzinho a mim, igualzinho vários outros profissionais que seguiram esse passo a passo. Se você não conhece, você está curioso, o que é esse amarelo aqui no implante, isso é ProRio. Não tem, uma vez que eu instalo o implante, principalmente com a regeneração óssea, que eu não coloco ProRio, porque dentro de toda conexão tem espaço vazio. Conimorphs tem menos, mas toda conexão tem. E aí, daí podem vir as bactérias e contaminar o seu sangue, que sempre vai estar presente aqui, ideal que esteja mesmo, como a gente viu, um dos melhores biomateriais. E o sangue, o sangue é um dos melhores meios de cultura também para bactérias. Então, é isso. Siga esses passos aí e você vai evoluir muito rapidamente na formação óssea. Você vai fazer coisas que talvez você achasse que não era possível, ou você fazia já, executava muito bem. Você vai fazer de forma muito mais simples, muito mais fácil, vai ter muito resultado. E logo, logo você vai estar fazendo todos esses casos, né, esses implantes. Esse caso mesmo, hoje em dia eu faria esse caso aqui totalmente, faria o implante, faria a regeneração óssea, ia ser inclusive mais bem sucedido do que eu fui sem nenhuma incisão, pelo próprio buraco aqui, pelo próprio orifício de onde saiu a raiz distal, eu iria, no caso, como eu falei, hoje em dia eu extrairia a mesial também, eu faria essa recuperação óssea com a mão nas costas, sem nenhuma incisão e com resultado, inclusive, melhor do que alcancei na época. Então é isso, siga aí para que você, em breve, você esteja fazendo também o implante com o IFPS, né? O implante com Flapless Shield. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. A prótese com certeza você vai estar fazendo melhor do que essa. Mas como eu falei, todo mundo segue no passo a passo, a gente vai evoluindo, né? E graças a Deus, hoje em dia, isso daí, eu trabalho uma prótese muito melhor do que essa. Mas na época é o que eu fazia e foi satisfatório resolver o problema. Tem vários artigos aí, especificamente com a lumina. Como eu falei que ia mostrar algumas coisas assim para vocês.
Quem quiser dar uma pausa aí no vídeo, procure os artigos. O livro que eu falei para vocês, do professor Mauro Cruz, Regeneração Guiada Textual, dá uma base muito legal. Né? Rapidinho, que eu estava com a tela tampada aqui. Quem quiser ver alguns artigos, eu vou tirar aqui para que vocês vejam. Então, tá ali os artigos. E o livro do professor Mauro Cruz, vale a pena buscar aí esse livro aí, deve encontrar no Mercado Livre, ainda mesmo que seja usado, para que você fundamente bem a sua regeneração. É um livro, eu acho, de ótima leitura, mas eu ouvi muita gente falando a mesma coisa. Então, leitura confortável, dá uma procurada nisso aí. Então, é assim que você faz uma construção óssea de forma previsível, de forma segura, de forma confortável para o paciente, tão confortável quanto uma regeneração aberta, né, um enxerto aberto, permite. E continuo acompanhando aí para que vocês passem, né, para uma regeneração que pode ser totalmente flapless também. Vou deixar aqui para vocês meus outros contatos. Na verdade, em qualquer rede que vocês me procurarem, Dr. Gustavo Cruz. E muito obrigado e até a próxima.